o BO não serviu, não foi? Mas na polícia o boletim de ocorrência já não Pessoal, boa noite. Dando continuidade às nossas segundas e piatras, nós estamos hoje com o nosso mestrando, Lucas Fonseca. Ele vai falar um pouco sobre ressuscitação e eutanásia. O Lucas, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alagoas, com conclusão no ano de 2016. No período de 2015 a 2016, ele atuou como médico veterinário, residente na Clínica Trote, especializada em equinos. De 2016 a 2017, foi integrante do Programa de Aprimoramento Profissional em Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos no Hospital Rancho Bela Vista. O mestrado dele é no Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologia Integrados à Medicina Veterinária para o Desenvolvimento Regional na Universidade Federal. O Lucas agora vai começar a apresentação. Fiquem à vontade e podem mandar dúvidas no chat. Boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar aqui hoje à noite, na segunda-feira, para a gente debater um pouquinho desse tema tão importante que, assim, nós que mexemos com cavalo, muitas vezes nós pegamos os animais muito ruins, muito debilitados, precisamos realmente ressuscitar eles para depois dar continuidade no nosso tratamento. Como a Iana me apresentou, eu formei na Universidade Federal de Alagoas em 2015, só que com o finalzinho da greve, só consegui colar grau no início de 2016. Mas já participei, já ingressei numa residência na Trote, que é em Pernambuco, Caruaru. Depois fui para o Espírito Santo, onde passei quase 2 anos no Rancho Bela Vista. E voltando para Alagoas, para Maceió, ingressei no mestrado. Estamos na fase final, né? Agora, com essa pandemia, está tudo parado, está só finalizando já a parte de escrita, mas vamos dar continuidade aqui à apresentação, certo? Vamos falar de um tema assim, que é bem complexo, na verdade, e nós vamos pensar assim, que na ressuscitação, a gente tem que restabelecer o animal, quase trazer a vida novamente, porque dependendo do equino, do caso clínico que você pegue, esse animal está muito debilitado, está muito com déficit, seja de volemia, seja desidratado, né? Muito grande. E falar um pouco de eutanásia, mas nada muito assim aprofundado. É mais um pouco de rotina e é mais um pouco de como você se comportar, na verdade. Eu acho que é muito mais importante, mais ponderável a gente falar de como você tomar essa decisão ou quais animais tomar essa decisão, certo? Para falar de ressuscitação, sem falar do choque, que assim, muitas vezes nós pegamos animais em choque, e o choque circulatório vamos dizer assim, é uma modalidade geral, né? Que ele pode ser definido como uma falha circulatória aguda, certo? Por falta de oxigênio e nutrientes aos tecidos, que isso resulta na hipóxia. O que é que a gente pode observar? Em 90%, 99%, sendo bem criterioso, os casos de cólica clínica, que foi a palestra anterior que a Raine falou, nós pegamos animais em choque circulatório muitas vezes, né? Então, com essa baixa dos nutrientes, essa depuração de substâncias tóxicas, maior afluxo de substância nociva ao tecido, tudo isso a gente observa muito nesse choque circulatório. E como identificar? Eu acho que é o mais importante para a gente saber lidar com essas coisas. Eu fazendo essa apresentação, a definição, choque circulatório identificado como pela depressão, pela palidez de mucosa, pela taquicardia, pela taquipneia, pelo pulso periférico fraco e extremidades frias. Quando você está tentando um cavalo com cólica, muitas vezes. São esses sinais. E o cavalo, muitas vezes com a cólica clínica, ele tem a cólica, que é um problema gastrointestinal, e já está entrando em choque. Por quê? Porque está muito desidratado, porque está 3, 4 dias
sendo medicado de forma errônea muitas vezes, está tomando pouco fluido, então, assim, a gente pode classificar ou pode imaginar que em muitos casos de síndrome cólica, nós nos deparamos com os animais em choque, seja hipovolêmico, seja cardiogênico. Lá para frente eu vou explicar um pouquinho mais. E a gente pode classificar os choques como cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico e distributivo. O choque hipovolêmico, acho que é o mais comum na nossa rotina clínica, né? Caracterizado pelo baixo volume intravascular relativo à sua capacitância, ou seja, hipovolemia relativa absoluta. Né? Vamos pensar assim, hemorragia pós-castração, pós-orquiectomia, acontece muito. Muitos animais que são cirurgiados por práticos ou por colegas mesmo veterinários de pouca experiência, pode acontecer essa hemorragia. Não quer dizer que porque eu tenho 30 anos de formado, isso não possa acontecer. Mas, assim, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, certo? Outra forma de causar esse choque hipovolêmico, sequestro de fluido, hidrotórax, hidropsia fetal, ascite. Quem já pegou um animal, quem já conseguiu acompanhar um caso de pleuropneumonia, você tinha animais que drenavam 40, 50 litros por vez, então, assim, de fluido do tórax. Então, isso é uma forma de perder muito líquido, né? Nas diarreias, outros com diarreias, não tem como a gente não pensar em repor volemia. Sudorese excessiva, nós observamos isso muito em casos de cólica, desidratação. O animal vai fazer uma viagem de caminhão de 12 horas, ninguém lembra de colocar um balde de água ou de parar umas 3 vezes, então isso pode levar a um choque hipovolêmico. Tem que sempre pensar nessas coisas. E o organismo, ele tem os seus meios compensatórios, né? Aumento da contratilidade, resistência vascular sistêmica, aumento da frequência cardíaca. Quantas vezes eu já atendi cavalo com cólica, chegar cardíaco palpitante, beirando os 100? Quando a gente começa a fazer fluido, toma uma caixinha de soro, 12, 15 litros, o animal começa a baixar o cardíaco. Só isso ainda é pouco, se a gente for pensar, dependendo do grau de desidratação desse animal, né? E os sinais de choque, em geral, irão desenvolver quando houver uma redução desse volume sanguíneo superior a 30%. Então, a gente imagina aí que o cavalo tenha 10 litros de sangue circulante, ele perder 30%, são 3 litros só, ele já pode entrar no choque hipovolêmico. Que potro, a gente tem que sempre ter o maior cuidado. Que potro, ele descompensa muito mais rápido. Aqui é um caso que um amigo veterinário atendeu em São Paulo recentemente, tem poucos dias. Eu, conversando com ele, ele me cedeu as fotos, né? Bem provável que ele esteja assistindo, esteja na live, que é o Tiago, hormonal FAO também, um pouco antes de mim. E ele atendeu esse cavalo numa cidade do interior, onde o animal foi castrado pelo prato. E ao ser chamado para atender, esse animal, ele não pingava gotas de sangue, não, eram jatos de sangue. Na hora do momento do atendimento, a gente não consegue tirar foto, porque o objetivo é salvar o animal, mas essa mucosa, vocês podem observar, está muito pálida. A gente chama até mucosa de porcelana, né? Muito, muito, muito esbranquiçada. E ainda mais para na outra foto aqui que eu coloquei um círculo, a gente consegue observar que a incisão é apenas uma incisão. A gente sabe que procedimentos cirúrgicos, castração de equino, que não faz um corte apenas, é um em cada lado do testículo. E quem já consegue observar uns pontinhos brancos, aquilo já é ovo de mosca. Então, mais umas 6, 12 horas já iria ter uma miíase. Esse é o paciente do Tiago. Nem lembrei de cantar o nome. Aqui, o paciente do Tiago, ele já estava um pouquinho melhor, ele já tinha conseguido levantar, ele já tinha conseguido reverter, tirar ele do choque. A mucosa, ele já está um pouco responsivo, né? Ele não deixa ver, mas assim, já consegue observar uma melhora, embora que pequena. Por quê? Tiago fez transfusão, Tiago se dedicou,
ele restabeleceu os parâmetros desse animal. Mas tudo isso poderia ser evitado como? Se, antes da castração, o proprietário, que pagou um valor bem inferior, muitas vezes eles querem isso, economizar, mas aí é um relato de um barato que sai caro, né? Precisou pagar umas 3 visitas do Tiago para ele poder conseguir restabelecer, conseguir salvar esse animal. E o mais importante é isso, no final das contas, a gente conseguir salvar o nosso paciente, o nosso paciente está bem, e ele, assim, ele usou algumas técnicas, eu vou até comentar, mas não sei se posso, porque ele fez assim, ele usou uma técnica diferenciada que o livro do Auer até cita, que é o livro de cirurgia equina. Em casos graves de hemorragia, após você fazer o ácido tranexâmico não ter resultado, vitamina K só vai agir com 24 horas, se você não tiver como fazer uma transfusão imediata, ele recomenda fazer a infusão de formol a 10% intravenoso. Então, foi uma medida que o Tiago fez, precisou fazer 3 bolos de 20 ml, e no primeiro bolo, o Carvalho já parou o jato, né? Ficou só aquele gotejamento rápido. No segundo bolo, o gotejamento reduziu, e no terceiro ele cessou. Então, assim, se a gente não se prepara, não está ciente, e ele nunca tinha usado essa técnica, vamos dizer assim, foi a primeira vez. Mas ele viu o animal no estado que estava, na condição clínica que estava. Ele disse, bom, no chão, em choque ele já está, eu vou tentar. Tentou, funcionou, conseguiu reverter o quadro. Então, assim, é um ensinamento que a gente leva, e o interessante dessas apresentações, dessas palestras, são isso, a gente essa troca de ideia. Vou dar continuidade, certo? Falar um pouquinho do choque cardiogênico. O choque cardiogênico, eu acredito assim, que ele seja um dos mais irreversíveis. Por quê? Já é o último recurso que o organismo tem para tentar reverter qualquer quadro. Então, ele tem um desempenho cardíaco interferido, seja ionotropicamente ou cronotrópico. Ionotrópico, para quem ainda não está habituado com esses nomes, seria assim, força de contração, né? E o cronotropismo é em relação a tempo mesmo, assim, a quanto débito cardíaco, quanto de sangue em minuto passa pelo coração. Então, assim, essa função cardíaca está insuficiente para manter os níveis compatíveis nas necessidades metabólicas. E o choque cardiogênico nada mais que é consequência dessa falência, né, do ventrículo esquerdo por infarto agudo do miocárdio. E podem também acontecer por cardiopatias, arritmia graves e causas metabólicas. Uma hipocalcemia e uma hipoglicemia podem levar a esse choque cardiogênico, porque, assim, o equino, principalmente, é um animal que depende muito do cálcio, os níveis de cálcio e cérebro estarem bem equilibrados, e glicose também. O choque obstrutivo, a gente consegue ver bastante isso em potros. E a gente tem até, o professor Pierre tem até um relato de uma potrinha manga larga, isso era 2012, 2013 no máximo. Atendemos uma potrinha manga larga, que ficou internada no Grupec. A potrinha magrinha, com a diarreia intensa, conseguimos reverter, aí o professor orientou, bora fazer um vermífugo. Quando nós fizemos uma dose de vermífugo, numa dose para a espécie, para o potro, dentro do padrão, ela começou a apresentar sinais de cólica. A potra veio a óbito. Quando nós fizemos a necrópsia, a potra estava com obstrução por paráscaris, nem era estrângulos, que é o mais comum, né, das obstruções no equino, mas era paráscaris quorum, que é um verme na rotina clínica do equino muito tranquilo de ser tratado. Então, assim, o erro do manejo do aras estava muito notório, que os animais, essa égua não foi desverminada, essa potrinha não veio a ser desverminada ao nascimento, o pasto estava sempre sendo
recontaminada, né, os animais sendo reinfectados com esses parasitas. Então, assim, a gente precisa também pensar muitas vezes, quando você for... Quem nunca passou uma sonda no cavalo, um cavalo com cólica, e veio um verme na sonda. Então, assim, isso é muito comum, isso é muito rotineiro. E como é que ocorre esse choque obstrutivo? Secundário ao aneurisma causado por estrônicos vulgares, é um parasita do equino que ele faz um ciclo errático pelas veias e artérias mesentéricas e causa uma obstrução, né? E outras causas prováveis são a obstrução vascular por neoplasia, êmbolos pulmonares, tamponamento pericárdico. Então, assim, nós não temos muita literatura ou não temos muitos relatos, porque às vezes nós pegamos casos bem interessantes, mas não escrevemos artigos, não divulgamos essas informações. O choque distributivo seria mais pensando assim, antigamente a gente falava muito um choque anafilático, só que isso mudou, né? É um desequilíbrio entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio por alteração desse fluxo sanguíneo. E a gente tem assim, aí dentro desse choque distributivo tem causas neurológicas, trauma cerebral, que é difícil da gente conseguir reverter muitas vezes os animais acometidos. Uso de drogas vasodilatadoras, anafilaxia. Eu estava preparando aí e achei uma coisa interessante. Assim, que era raro. Aí eu me perguntei, raro como? Que vários animais têm reação anafilática à penicilina, à oxitocina, a alguns anti-inflamatórios. Não é que seja raro. Já vi vários relatos, mas assim, a gente não relata. A gente até conversando, colega entre colega, teve um animal que teve uma reação assim, assada, mas a gente não escreve, não bota isso em artigos, não fazemos, não divulgamos nossa rotina clínica. Então, acaba que a gente fica um pouco, a literatura fica um pouco escassa, né? Vamos pensar. O choque séptico é dos choques mais preocupantes, porque nós temos diversas causas, nós temos bastante rotina clínica, não do choque séptico, mas assim, das consequências desse choque séptico, né? Quando o animal não vem a óbito, a gente consegue reverter, a gente observa, assim, alguns efeitos nos animais. Por exemplo, um animal que teve uma égua, um cavalo que teve uma laminite, muito provável que ele tenha passado por um choque séptico. De que forma? Ele teve uma peritonite, ou ele teve uma pleurite, uma pneumonia, ou ele teve uma cólica que desenvolveu uma colite, teve absorção de endotoxinas, e essa laminite foi decorrente desse choque séptico que o animal conseguiu reverter e conseguiu tratar com algumas medicações de alguma forma. E aí vamos ter um paciente para mexer, para tratar com essa questão ortopédica, podológica, só que assim, consequência desse choque. O choque circulatório, a gente tem que pensar ele em duas formas, certo? A hipodinâmica, que é a forma fria, ou a hiperdinâmica, que é a forma quente. Mas isso não tem a ver com calor, não. É só uma forma de estabelecer nomenclatura. O choque hipodinâmico é a apresentação no vascular aumentado e baixo débito cardíaco. Já o hiper apresenta uma vasodilatação periférica e um débito cardíaco alto. Mas como é que a gente vai diferenciar? A gente primeiro tem que pensar no hiperdinâmico, que esse fluxo está aumentado, a vasodilatação é tão intensa que resulta em perfusão tecidual inadequada. Por quê? A pressão dos vasos vão estar tão aumentadas assim, que o tecido não consegue absorver, não consegue ter aquela perfusão tecidual adequada, certo? Isso a gente consegue observar em potros e em equinos adultos após cirurgias, principalmente no tecido, principalmente em alça intestinal, em intestino delgado, que são tecidos mais sensíveis, vamos pensar dessa forma.
Acontece hiperventilação e congestão das mucosas, além de elevação do tempo de perfusão capilar e aumento da temperatura. Alguns animais apresentam broncoconstrição, mas isso não é tão normal. E o choque hipodinâmico, ele é após ao choque hiperdinâmico e é caracterizado pela rápida deteriorização. Vamos pensar assim, o animal passa primeiro pelo hiperdinâmico para poder entrar no hipo, entendeu? E esses parâmetros clínicos vão sempre baixando, diminuindo, e acaba que a gente tem o óbito desse animal. Quando é que a gente observa isso? Quando o animal está com hipotermia, um ataque cardíaco para tentar reverter, elevação desse tempo de perfusão capilar, as mucosas pálidas ou cianóticas. Então, assim, o animal já está entrando num nível que a gente não consegue mais, ou tentar, né, pensando naquela questão da ressuscitação, o animal já está entrando a um nível que a gente não consegue mais reverter. E o que foi que eu pensei assim, não, como é que a gente vai falar de ressuscitação e como é que a gente consegue inserir isso de uma forma mais prática? Eu pensei assim, na terapia intensiva do neonato equino. Por quê? Porque o equino já é uma espécie sensível. O neonato é mais sensível ainda. E nós temos que pensar assim, um equino adulto a gente mantém numa baia, a gente mantém no piquete ou numa área, numa restrição. E como é que a gente monta uma terapia intensiva para esse neonato? A gente precisa ter uma instalação que disponha de uma visão de toda a equipe médica do neonato, sem interferência da égua. Então, assim, tem que ter uma baia onde a égua fique separada, mas a gente consiga mexer no potro. Então, mas a presença da mãe ainda esteja ali. E é naquele contato direto, né? Seja no estímulo visual, olfativo, auditivo e tátil. O piso, nós podemos ter piso de plástico, de borracha ou de lona. A cama de capim, e nunca ser de palha de arroz, pode ser uma maravilha, porque vai levantar poeira, fuligem, então não vai dar certo. Ao invés de ajudar, só vai prejudicar mais esse potrinho. Um ambiente, a temperatura entre 25 e 28 graus, a umidade manter acima dos 70, se possível, usar nebulizador, a ventilação normal, de preferência, né? Mas se o animal não tiver, a gente tem que forçar de alguma forma. Aí, aquilo que eu tinha falado das camas de maravilha, de pó de arroz, eliminar partículas de pó e amônia, então manter sempre a baia limpa. E a limpeza constante, né? Para a gente não ter interferências nesse tratamento. Quem é que nunca improvisou um nebulizador com um potrinho, com a garrafa PET, com nebulizador humano? Porque a gente fosse comprar um nebulizador próprio para o equino, ele já existe comercial, mas assim, para o potro é tudo muito diferenciado, então a gente tem que improvisar. E na veterinária, muita coisa na gambiarra, na medicina equina também, muita coisa a gente faz, a gente não consegue ter o equipamento, então a gente desenvolve uma técnica, constrói e é usual e dá certo. Olha a diferença de uma unidade neonatal humana. Monitor, incubadora, oxigênio, tem tudo o que a gente precisa. Olha como é a unidade neonatal equina. Essa ainda está bonita, está forrada, o potrinho sendo... Mas nós sabemos que a realidade, muitas vezes, como está essa segunda foto aqui, é dentro de um trailer, dentro da baia, a mãe e o potro. Então, assim, a gente se arriscando, porque aquela égua, em algum momento, pode se sentir estressada, ameaçada, machucar a gente, machucar o potro, então não é fácil. E quem já mexeu, quem já conseguiu reverter, vamos dizer assim, ressuscitar, né, esses potrinhos, sabe o quão gratificante é, porque é muito difícil. Sempre pensar em manter esse potro, caso ele esteja com alguma dificuldade respiratória, sempre entubado, né? Então, assim, uma sonda nasotraqueal de potro não é barata, tudo para o equino é um pouquinho mais caro, mas
Quem já teve a oportunidade de conhecer o Otálio, lá de Belo Horizonte, ele ensinou como é que fazia uma sonda, claro que é aquilo que eu falei, né? Uma gambiarra. Conseguiu desenvolver ou ensinar a fazer uma sonda nasotraqueal para potro com duas sondas calibre 10 de cão. Elas são uma sonda mais calibrosa. Então a gente faz, junta duas sondas para ela ficar mais extensa, usa da cola, eu não vou falar nome, né? Comercial, mas assim, usa uma cola instantânea. Então a gente consegue ter um tamanho bom de sonda, resistente, porque vamos imaginar que uma sonda para poltra custa entre seus 500 mil reais. E a gente poderia estar investindo se caso não tenha as condições, e você não tenha no trabalho, no hospital, não tenha essas sondas, você pode improvisar naquele momento, mas o ideal era ter, né, essa sonda. Manter sempre um ambu, que ambu é um nome comercial, mas um respirador mecânico desse. Se você conseguir acoplar num balão de oxigênio ou no nebulizador, já vai lhe ajudar também. E, em últimos casos, a gente vai precisar fazer uma massagem cardíaca, tentar ressuscitar esse potrinho de uma forma mais mecânica. Então, assim, a gente precisa fazer de tudo na rotina clínica para poder salvar, para poder ressuscitar esses animais. E como é que eu sei que assim que esse meu potro, esse meu paciente, ele vai estar bem ou ele vai ser um potro anormal, um potro que esteja doente? Tem um índice APGA modificado que mostra o grau de asfixia, que a gente consegue fazer um somatório, né, de 0, 1 e 2, e no final, se ele der entre 7 e 8, então um potro normal, um potro 4 e 6, uma depressão moderada, e de 0 a 2 a gente tem que pensar assim, tomar alguns cuidados ou já entrar na terapia intensiva com esse animal, porque assim, é um animal que pode vir a óbito em menos de 24 horas, e muitas vezes nós nos deparamos com potros muito valiosos, né? Potrinho que mal nasce, que mal saem da barriga, já valendo 50 mil reais. Então, assim, são potros de um poder, de um valor econômico, zootécnico muito alto. E a gente tem sempre que manter a via de administração, seja enteral, a sonda nasogástrica e a parenteral, um catéter, as duas sempre. Então, assim, sempre sondar o potrinho para amamentar ou para alimentar ele, de preferência que a gente sempre dê o leite da égua, né? Se não conseguir fazer essa ordenha, aí tem os sucedâneos, tem umas receitinhas bem legais, e sempre pensar que o animal vai precisar, tá na fluida, tá tomando as medicações injetáveis, então se puder fazer tudo intravenoso, não intramuscular, para não causar mais lesões, a gente pode fixar um catéter, sempre pensar em fixar bem, sempre fazer uma bandagem para conseguir dar uma maior proteção, porque potro é danado, potro quando está melhorando, arranca tudo, tira a sonda, tira o catéter, então assim, é muito trabalhoso, sempre pensando em evitar flebite, né, em evitar infecção dessa pele. Aqui duas imagenzinhas mostrando esse potro tá nítido, esse potrinho alazão, tá nítido que ele não nasceu no tempo correto, né? Já esse outro, ele tá um pouquinho mais desenvolvido, mas tá sondado, tá com catéter, então a gente precisa ter essa atenção melhor. E sempre pensar na contenção. Aqueles potros, eles, como é foto, tá estático, mas assim, o potro consegue tirar a sonda, então a gente deve fixar ela na cartilagem nasal. O cateter é suturado e com a bandagem elástica. E ainda pensamos na contenção química. Pode-se fazer contenção química com diazepam ou com midazolam, que são drogas bem seguras e conseguem manter esse potro relaxado, esse potro bem, né, para evitar traumas,
para evitar que ele machuque, se machuque e nos machuque. E pensando ainda nessa terapia, é um paciente que a gente tem que pensar sempre que é tratável, mas neonatos que nascem antes de 275 dias, muito provável que eles não consigam reverter, porque essa idade eles não têm surfactante pulmonar, então eles não vão conseguir respirar bem. Já consegui atender alguns animais que eles tiveram, e a gente fica assim pensando, poxa, como é que isso aconteceu? Por quê? Que pena perder esse animal. Então a gente fica muito triste, na verdade, né? E também tem que pensar assim, que esse animal não tinha nenhum, que esse pouquinho não tinha nenhuma doença neonatal letal ou alguma limitação de função. Porque não adianta a gente pensar que quer, ou a gente não entendam assim. Não é que a gente queira viver, fazer com que todos os animais vivam, mas assim, tem alguns animais que nós já estamos preparados para saber para o cliente, para o proprietário, que esse animal não vai. Sempre a gente prometer que vai salvar os animais, a gente também não está sendo honesto com o proprietário. Era isso que eu queria dizer. Certo? E aí aqui eu trouxe duas imagens. O potrinho da esquerda, muito ativo, já em posição de cavalete, já em pezinho. E esse outro não. E é assim, a musculatura, um potro bem desenvolvido. Já esse outro potrinho da direita, um pouquinho mirrado, mais xoxinho, né? Vamos falar em termos mais simples. E é um potro que vai precisar de um cuidado maior. Vamos precisar dar uma atenção melhor para esse animal. E a gente tem que pensar assim, neonato de baixo risco, se a gente não identificar nenhum fator de risco, beleza, show de bola. Vai nascer, vamos fazer a cura do umbigo, vamos colocar ele para mamar, observar se ele liberou o mecônio, se ele já defecou, se está mamando numa frequência. O neonato de risco médio, identificar o fator de risco, observar cuidadosamente na primeira semana de vida, deixar ele numa baia espaçosa com a mãe, tá sempre monitorando. E um neonato de alto risco, seja ele prematuro ou com mais algum fator de risco, sempre esperar por complicações, sempre manter ele monitorado. Se você for, no caso, residente de algum hospital ou de alguma universidade, monitorar, deixar ele sempre baiado, sempre estar passando o olho, como um ditado, né, que a gente fala assim, não, passa o olho naquele animal para ver como é que ele está. Caso seja um atendimento na propriedade, pedir para o tratador, pedir para o peão, está sempre olhando, está sempre monitorando qualquer operação que ligar, porque a gente não vai conseguir viver dentro do área, dentro de uma propriedade sempre, né? Isso vai ficar muito oneroso para o proprietário. E assim, esses animais de alto risco multiplicam em 5 vezes a chance de o animal ter uma sepse. Então já tem um quadro complicado e isso só vai agravar nesses animais. Pensando na ressuscitação, a gente precisa pensar nessa monitoração desse animal. Tem um esqueminha, que é o ABC, que é de respiração, oxigenação e cardiovascular. A gente precisa seguir primeiro a respiração, por quê? A gente precisa ver se tem alguma frequência respiratória ativa, se não tem nenhuma obstrução dessa via aérea, e precisa ver a amplitude do quão esse animal está com amplitude respiratória torácica, né? Se essa respiração está torácica, está abdominal, está abdominocostal, precisa sempre pensar nisso. Essa oxigenação, a gente consegue monitorar com oximetria e com a coloração das mucosas. Lucas, eu estou com outro aqui que a respiração, a frequência é para ele estar, ou é para ele sempre ser ou estar taquipneico, né? Se do modo de vista pensando a um cavalo adulto, uma oximetria acima dos 94. Eu estou com um potrinho aqui que está com 30 de respiração, a oximetria está 80,
a mucosa está levemente cianótica, então assim, é um animal para a gente monitorar, para a gente tentar descobrir, entrar com algumas medicações. E sempre estar avaliando pulso arterial, pressão arterial, frequência cardíaca e tempo de reperfusão capilar. Todos esses fatores, esses dados juntos, a gente consegue tomar decisões ou entrar com tratamento ou até melhorar esse nosso paciente, né? O que é que a gente pode pensar numa ressuscitação cardiopulmonar? É uma ação imediata. Se você tiver uma equipe, informe a equipe para poder lhe ajudar, porque muitas vezes a gente vai precisar pegar cilindro de oxigênio, vai precisar entubar esse animal, vai precisar manter acesso venoso, ou canular uma veia, montar um soro. Então, assim, você não consegue fazer tudo só. Por mais que você queira, você precisa de uma ajuda extra. E sempre anotar a hora. Por quê? Por exemplo, você está fazendo atendimento agora, esse animal tem uma parada respiratória, você anota, e conforme vai passando os minutos, 1, 2 minutos, 5, 10, 20, você vai vendo a evolução ou não desse paciente. E como aquela foto lá atrás mostrava a massagem cardíaca externa, no neonato a gente consegue apoiar, né, o peso das mãos com o tórax e fazer força. Num cavalo adulto não é bem assim. Eu até trouxe uma frase que eu achei no livro, que diz: a massagem cardíaca é realizada pulando no peito do cavalo na posição ajoelhada. Então, assim, a gente precisa... Eu já tentei fazer isso e não... foi mais assim, uma medida de desespero, na verdade, porque a gente estava saindo do centro cirúrgico com o cavalo pós-cirurgia de cólica. O cavalo ficou a cirurgia toda bem, a recuperação boa. Com 10, 15 minutos estava na sala de recuperação, esse cavalo parou. E a gente ficou assim sem saber, parou por quê? Aí eu puxei o cavalo de lado, comecei a pular no peito dele, assim, na região do tórax, mas não teve jeito, não consegui reverter esse animal. Então, assim, é uma questão que muitas vezes a gente vai tomar as medidas como essa, mas não teremos sucesso. Então, vocês têm que ficar cientes que nem todo paciente vai conseguir salvar, mas não é por falta de esforço nosso, não é porque o paciente realmente não tinha as condições, a gente não tinha o equipamento, né, necessário. E sempre pensar em fornecer uma oxigenação, né? Seja direto, acoplado ao focinho, ou entubado, mas sempre pensar em fazer o máximo possível. E o sucesso da nossa massagem cardíaca é julgado pela continuação dos sinais. Se você está fazendo massagem, o animal retornou, a mucosa melhorou, voltou a respirar sozinho, então a sua massagem foi bem sucedida. Se esse animal não voltou, só está piorando, o coração parou, então, assim, a nossa massagem não teve sucesso. Como é que a gente observa? Nem sempre a respiração vai estar normal, mas esse animal vai estar com um estado, vai ter reflexo de córnea, então a gente consegue se manter ativo e você vai estar sempre revezando, né? Você não aguenta ficar pulando, pulando mesmo, certo? 30 minutos no tórax de um equino, você vai lesionar os joelhos, então assim, precisa também ter um bom senso para não se machucar. E pensando em tratamento medicamentoso, a gente não adianta administrar fármacos que aumentem a contratilidade ou que aumentem a força do batimento cardíaco se esse coração está parado. Então, assim, a gente precisa administrar, deve administrar, mas se o coração estiver parado, não tiver fluxo sanguíneo, não adianta de nada. Entendam isso, certo? Vamos dizer assim, a parada cardíaca mais comum no equino é a sistolia. E como é que a gente reverte isso? Com adrenalina intravenosa. Tem o cálculo bem bonitinho, mas para vocês fixarem isso, 0,3 ml para cada 100 quilos. Então, assim, é uma forma prática. Anotem isso, tirem um print, tirem uma foto. Vocês sempre, e eu até brinco,
Hoje em dia a gente não guarda mais nada, nenhuma foto na carteira, né? Mas guardem no celular, guardem no drive, guardem na nuvem, porque numa hora você vai precisar, ou você vai sempre estar olhando e vai lembrar dessas informações. Lucas, a adrenalina não funcionou, o que é que eu faço? Você vai precisar fazer uma atropina ou um glicopirolato, só que assim, o glicopirolato a gente não tem na nossa rotina tão disseminado. A atropina nós temos. Ah, Lucas, mas se eu fizer a atropina no cavalo, ele vai ter uma cólica. Você prefere ter um cavalo com uma cólica ou um cavalo morto? Então, assim, vamos pensar e então nós vamos conseguir reverter e depois a gente pensa se esse cavalo vai ficar vivo ou não. O importante é reanimar ele, restabelecer esse padrão vital dele. Estão aí as doses, pode tirar foto, pode tirar print, pode anotar. Se isso falhar, mais adrenalina, 0,5 ml para cada 100 quilos. Lucas, eu já posso entrar com a dose de 0,5, não. Nós sempre iniciamos, seja com fármaco, seja com medicações para reverter, sempre com a dose menor, porque nem todo animal vai responder igual. Tem animais que com a dose pequena vão responder super bem, tem animais com a dose maior vão responder pouco. Você precisa fazer uma nova dose, certo? E não é assim, eu já fiz 0,3 por 100 kg, a próxima é 0,2 não, é 0,5 para cada 100 kg. Você vai quase dobrar a sua dose inicial. E pode fazer sem medo. E se for para dar certo, vai dar certo. Se não der certo, infelizmente, nós perdemos o paciente. Uma informação importante é que assim, a fibrilação ventricular é muito incomum, mas não quer dizer que não possa acontecer na nossa rotina clínica, né, do equino. Só que se a gente não tiver um desfibrilador, não tem muito o que se fazer, não, certo? Aquele desfibrilador que a gente vê no filme, que faz assim, dá o choque, tá? Se não tiver aquilo, não vai ajudar muita coisa, não. Ah, Lucas, eu vou tirar um fio da tomada e vou dar um choque no cavalo. Rapaz, vocês já estão ajudando, vão terminar de matar o coitado. Porque a gente precisa dar um choque, desfibrilar ele numa dose, num pulso correto, né? Não é um choque que vai reverter. E a gente também pode usar a lidocaína, só que assim, vocês podem observar, é uma dose alta, 2,5 ml para cada 100 quilos. Ah, eu já vou deixar um soro preparado lá no centro cirúrgico ou lá na gaveta guardado, só que nós temos que lembrar que essa lidocaína tem validade, que esse soro tem validade. Então, a gente já puxou de um frasco, injetou no soro, então isso pode levar a uma contaminação, então tem que ter cuidado nessa manipulação de medicamento, né? E uma vez restaurado o ritmo espontâneo, o tratamento depende do estado do cavalo, bem como o estado original. Nunca pode esquecer da causa do problema. Ele teve uma parada cardiopulmonar por quê? Porque ele está no choque hipovolêmico, ele está no choque cardiogênico, ele teve um choque séptico. Então, assim, nunca a gente pode esquecer a causa. Restabelecer volemia, fazer droga antihipotoxêmica, tentar restaurar melhorar esse estado geral do animal. O ritmo cardíaco e a hipertensão podem precisar de tratamento. Então, assim, lembra que eu falei para vocês da atropina lá atrás? Se chegar a fazer esse anticolinérgico, a gente vai precisar fazer dobutamina depois, porque isso pode causar um ataque cardíaco muito grande nesses animais. Porque a atropina tem essa função, né? Ele é um inotrópico positivo. Vai tirar o nosso animal, mas revertendo esse quadro, você vai ter um animal taquicárdico daqui a pouco. Então, assim, já vai fazendo pequena dose de dobutamina para tentar melhorar, para tentar reverter esse quadro, certo? Eu trouxe 2 artigos, que assim, quem falar no WhatsApp ou no direct ou mandar um e-mail, eu posso encaminhar para vocês, que são algumas complicações associadas à anestesia geral, enfim. Tem parte 1 e parte 2. É um artigo de 2000 não, esse é de 99 e outro é de 2000, mas assim, pouca coisa mudou, ou pouca coisa está diferente
desses dois artigos e a gente consegue ter uma base, mesmo quem fala assim, ah, Lucas, mas eu não vou mexer com anestesia, não é uma área que eu queira mexer, que eu queira mexer, ou que eu tenha uma afinidade, mas assim, a gente sempre tem que pensar que complicações existem, não somente na anestesia. Algumas dicas, alguns macetes que vão ser úteis no nosso dia a dia como clínico. E a gente tem que pensar assim, o veterinário do equino, muitas vezes ele é anestesista, muitas vezes ele é cirurgião, muitas vezes ele é pediatra, né? Geriatra, é obstetra, então a gente tem que pensar assim, é um veterinário bem completo, não é isso? E antes de entrar na parte de eutanásia, queria perguntar, abrir se alguém quer fazer alguma pergunta, se tem alguma experiência que queira compartilhar. E, assim, a gente não pode esquecer que tem um fármaco na rotina que muitas vezes nos tira ou nos prolonga, né, a vida desse animal, que é o, assim, a Santa Dexa. No dia que eu tiver uma clínica, eu vou reservar o nome do centro cirúrgico para Santa Dexa, porque, assim, Santa Dexametasona, porque ela nos tira, nos salva de muitos casos clínicos. Então a gente precisa fazer essa homenagem. Claro que tem outros corticoides, outros glicocorticoides, mas a dexametasona é a que é mais famosa. Um veterinário que não tem uma dexa na maleta, ou em casa, ou no carro, está faltando um santo milagroso para andar consigo, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum relato? Diana? Então, Lucas, teve só alguns comentários aqui no decorrer, mas nenhuma dúvida até o momento. E o pessoal está aberto para quem quiser conversar com o senhor, tanto pelo áudio quanto pelo chat. Certo. Se quiser Pessoal, aguardar um momentinho, e aguardo, daí aguardo. depois o senhor continua. Tá bom. Alguém, algum relato, alguma experiência para compartilhar? Porque o interessante dessas reuniões são isso, né? Cri, 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 cri. Acho que o povo está tímido, segunda-feira à noite. Lucas, a Aline perguntou se depois o senhor pode compartilhar o artigo. Posso. Qual a Aline? A Aline da Bahia? Eu não consigo ver, Acredito que não. é ela, sim. Pronto, Aline compartilha. Rocha. Isso, manda para ela, manda os dois. E até, acho que eu consigo mandar até aquele livro do Taylor via Drive. Acho que eu tenho ele no Drive já. É só me mandar um e-mail, um WhatsApp, um direct, para eu lembrar que eu sou meio esquecida para essas coisas. Se não me cobrar, eu fico devendo. Mais alguma coisa? Posso seguir? Pode sim. Vamos entrar num tema agora, assim, que é... Ô, Lucas, peraí. Tem uma dúvida aqui da Tabata. Sim, Ela perguntou, Lucas, quando você falou dos neonatos, certo. quais medicações podemos administrar em caso de dispneia, seja por ele ser imaturo ou por outros motivos? Olha, a gente, assim, sempre pensando no neonato, pensando em maturidade pulmonar, essas coisas, eu sempre faço um corticoide, Santa Dexa, né? Ela ajuda muito nessa questão, mas assim, se a gente for pensar, é um neonato muito prematuro, não vai conseguir, mas não vai conseguir ter um efeito tão legal. E eu tenho boas experiências com a aminofilina.
ele tem uma ação broncodilatadora boa. Então, a gente, se é alguma deficiência, se é algum colabamento de alvéolo, consegue ajudar bastante nessa respiração. Aí a gente entra com suporte, uma nebulização, consegue fazer uma oxigenoterapia direta, consegue fazer algumas manobras, mas sempre pensar assim, uma coisa que a gente tem que estabelecer, um potro não tem 275 dias de idade fetal, muito raro conseguir salvar esse animal. Tem até um Instagram, o cara o veterinário é colombiano, muita gente já segue, que é o Rubem Estrada. Ele trabalha muito com neonato, ele posta muito, né, assim, a rotina dele com neonato. E ele tem ótimos resultados. Eu já troquei uma ideia com ele uma vez, no caso que eu atendi, aí sempre fica em dúvida, né, em algumas coisas. Fui conversar com ele, ele disse, não, era realmente isso mesmo, faz muito essas medicações, e a gente sempre tem que estar tirando essas dúvidas com quem tem mais rotina do que a gente, né, e isso sempre vai acontecer. Eu espero ter respondido a Tabata. Sim, senhor, pode continuar, viu? Beleza. Bom, vamos entrar agora no tema, que é a eutanásia, e assim, é um tema bem polêmico, vamos dizer, né? Porque conheço alguns colegas que não fazem, que se recusam, que de forma alguma encaminham o paciente, e tem outros que fazem eutanásia como se estivesse canulando uma veia. Tem os dois extremos, certo? Eu gosto sempre de pensar assim, eu vou fazer uma eutanásia, eu vou fazer uma avaliação clínica desse paciente primeiro, aí atendo direto, doutores, doutor, eu tô com um cachorro, eu tô com um gato, eu tô com um cavalo que tá precisando ser sacrificado. Eu fiz, oxe, mas já passou. Aí eu dou logo uma cortada. Ah, já passou pelo atendimento veterinário? Não, porque esse animal tá velho, porque esse animal tá assim, porque tá assado. Aí eu penso, eu digo, rapaz, será que quando esse cara estiver velho, ele iria querer que fizesse isso? Aí eu saio tentando contornar a situação. Não, mas eu preciso avaliar, porque não é só fazer o procedimento, não é só isso, não é só aquilo. Muitas vezes convenço o tutor a não eutanasiar pelo preço. Ah, não, a eutanásia custa X, custa Y. Aí eles, como é caro isso aí, bora tentar tratar primeiro, bora fazer os exames, bora fazer isso. Aí muitas vezes consegue reverter o quadro do animal aonde o tutor queria fazer uma eutanásia. Então, assim, precisa ter cuidado. A gente precisa conversar, entender, avaliar o nosso paciente para poder fazer esse procedimento mais seguro. E o que é eutanásia do ponto de vista técnico legal? É o ato de levar o animal ao óbito sem sofrimento. Mas, assim, pensar no equino. Deve ser realizada apenas em que casos? Aí, exemplo assim, não, casos irreversíveis. Fraturas múltiplas. Na minha estadia no Espírito Santo, quase 2 anos no Rancho Bela Vista, como o hospital prestava um serviço para algumas prefeituras de recolhimento de animal de rua. Então, assim, e para a concessionária que administrava a BR-101 no Espírito Santo. A gente pegava muito animal recolhido de atropelamento, de acidente automobilístico. Então, tinham vários animais, fez várias eutanásias, não posso nem contabilizar o número, de animais fraturados, de animais com... E não era só equino, tá? Já fiz eutanásia de bovino, suíno, pequeno ruminante, quando o povo não levava para casa, né? Esses animais, mas assim, cavalo com a maior frequência. Algumas neoplasias que nós fazemos, tem indicação de eutanásia, porque o tumor, a neoplasia já está muito grande, não conseguimos mais ter tratamento cirúrgico, clínico, e dependendo também do tipo de tumor. E as doenças infecciosas, o mormo e a anemia infecciosa equina são os exemplos mais comuns
do motivo de eutanásia nos cavalos, né, nos equinos. E esse ato, a gente tem que pensar assim, que deve ser sempre o último a ser considerado. É uma fratura, a gente consegue operar, consegue estabilizar essa fratura, consegue dar uma qualidade de vida, é sempre pensar em salvar a vida desse nosso paciente. Existem dois métodos de eutanásia, isso bem preconizado, isso bem legalizado pelo Ministério, que é o método físico e o método químico. O método físico, começar logo por ele, a gente tem que pensar assim, ele pode ser necessário quando a utilização de drogas compromete os resultados principais. Principalmente isso em uma pesquisa. Por exemplo, quem trabalha com roedores, com ratos de laboratório, muitas vezes precisa do cérebro desses animais ou de alguns órgãos intactos, ou sem alteração química. Então, tem métodos de eutanásia física para poder realizar, né? Mas aí demanda contenção, precisão na execução, um ambiente adequado para cada espécie, e a perda da consciência tem que ser imediata. Quais seriam esses métodos? Concussão, deslocamento cervical, decapitação, eletrocução e arma de fogo. O arma de fogo, ele entrou em discussão assim, mais recente, quando teve aquela catástrofe, né, em Brumadinho, que aqueles bovinos foram eutanasiados de arma de fogo. Muita gente criticou, muita gente fez abaixo-assinado. Não estou defendendo como foi feito, ou por quem foi feito. Eu estou querendo que vocês pensem assim. Como era que a gente ia conseguir o médico veterinário se deslocar naquela lama para acessar a veia, para fazer uma medicação pré-anestésica, acessar jugular ou qualquer outro, e fazer uma eutanásia, vamos dizer assim, ética, digna. Então, assim, arma de fogo, quando é realizada por uma pessoa treinada, é uma das mortes mais rápidas. Eu já vi uma eutanásia de um moar por arma de fogo. Então, assim, foi bem executada, vamos dizer, nessa palavra, certo? Os métodos químicos, eles são os mais utilizados, do meu ponto de vista, na rotina do clínico, certo? Por quê? A gente precisa pensar assim, que ele tem uso de substâncias que promovem consciência e a morte do animal, visando um método humanitário, indolor e isento de excitação. E a gente tem sempre que seguir 3 passos. Uma sedação, que normalmente eu faço com a medicação pré-anestésica, né? Faço um combo de 3 ou 4 medicações, um analgésico, um relaxante, um tranquilizante. Em seguida, nós fazemos a inconsciência do animal, aí temos diversos fármacos, seja com anestesia inalatória, ou seja com protocolo injetável, e aí você consegue, e tem os métodos, o seu método escolhido. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer eutanásia, quando eu preciso fazer, parece que eu sou um matador profissional, né? Falando assim, eu gosto muito de fazer eutanásia. Com a lidocaína intratecal no fórum magno. Gosto muito. Tenho uma experiência nessa técnica boa. E assim, não posso nem dizer que é uma anestesia, que é uma eutanásia barata, porque eu uso um volume sempre a mais do que é recomendado, e faço tudo, boto o animal na fluida, faço tudo certinho, então não tem como dizer que economiza, né? Mas, assim, quais são os objetivos? É a paralisia do músculo respiratório, a fibrilação do coração, e isso sempre é previamente do anestesia geral, seja por cloreto de potássio intravenosa. Não gosto muito, porque tem alguns animais que têm uma contração muscular, tem umas fasciculações, e 99% dos pacientes eu peço para o tutor sair da sala, se for um pequeno animal,
se for um grande, eu sempre fico protelando, ele você vai querer assistir, às vezes é um procedimento feio, eu não quero ficar com isso não, mas tem proprietário que persiste, quer ficar lá, quer acompanhar, então muitas vezes eu deixo. E dá para fazer também com barbitúricos, muita gente usa Tipental, é um fármaco anestésico que a gente consegue aumentar muito a dose dele, e consegue fazer a eutanásia, é um dos métodos liberados, vamos dizer assim, pelo Ministério, né? A outra coisa, tem um artigo, que eu até posso passar para vocês, que mostra a eutanásia de alguns animais numa rotina clínica hospitalar e equinos, que foram feitos só com anestesia, tudo certinho, o protocolo, com a lidocaína no forame, né, no intratecal. E tem uma inconsciência rápida, discretas reações, tem uma insensibilidade, causa insensibilidade no animal, e não tem lesões ao sistema nervoso central. Esse é um ponto que eu acho importante da seguinte forma. Já fiz algumas eutanásias de animais que tinham síndrome neurológica, que nós não sabíamos o que era. Tentamos diversos tratamentos para diversas coisas, nada funcionou. E a gente precisava colher esse cérebro para mandar para o laboratório, para tentar descobrir a causa. Então, assim, se a gente tivesse feito com arma de fogo, ia perder esse cérebro. Se tivesse feito com fármacos venosos, com cloreto de potássio, a gente poderia ter alguma alteração e não ter esse resultado fiel, né? Então, assim, a lidocaína dá para se usar tranquilo e não vai ter tanta alteração. A gente tem que sempre pensar que em fazer um procedimento ético, uma eutanásia humanitária, e uma coisa que eu queria que vocês fixassem hoje é que ninguém deve ser obrigado a eutanasiar um animal. Seja você um médico veterinário que está entrando hoje na carreira, na medicina veterinária, formado, né, que eu falo, ou seja você um veterinário que atua há 30 anos. Nunca deve obrigar um colega, ou, por exemplo, eu trabalhei numa clínica que, assim, era um procedimento da clínica. Ah, não, é um veterinário novo. Entrou para trabalhar, tem uma eutanásia, ele que vai fazer. Não, se eu ver, eu vou fazer uma avaliação clínica, que esse animal não está apto, não deve ser feito esse procedimento agora, porque a gente pode ainda tentar, eu não vou fazer. Então, queria que vocês saíssem daqui hoje com esse pensamento também. Não pensem que vocês vão ser desmerecidos por isso. Não pensem que o proprietário não vai gostar do seu serviço, porque muitas vezes a gente se submete a fazer coisas ou alguns procedimentos porque pensando nisso. Ah, não, se eu não fizer, aquela clínica não vai mais me chamar para dar plantão, aquele proprietário não vai me chamar mais para atender os animais. Ao contrário, eu vejo isso de uma forma contrária. Se você fizer, se não é se negar, mas assim, você avaliou o animal, você convenceu o tutor que não é o procedimento a ser feito naquele momento, então você vai ganhar a confiança daquele proprietário. Eu já consegui reverter uns 2, 3 casos de tutores que vieram com os animais com exame positivo para leishmaniose. Doutor, estou querendo fazer a eutanásia desse animal, mas por quê? Não, porque deu positivo para leishmania, porque eu estou com esse exame aqui. Aí quando eu olhava era só o teste rápido, só com o teste rápido, explicava todo o procedimento, explica como a leishmania age, o que é que ela lesiona, como a gente precisa confirmar esse diagnóstico para depois fazer a eutanásia. O doutor sai do consultório feliz porque esse animal dele não está morto, né? Porque a gente vai confirmar. E se não fosse uma leishmaniose? E se você fizesse uma eutanásia de um cão que não tem uma outra hemoparasitose? Então a gente precisa ter essa conduta ética, sempre pensar nisso. Certo? Pronto. Agora eu vou mostrar alguns casos que eu tenho, que são, assim, interessantes, e a gente depois poderia debater alguns deles. Esse aqui é um vídeo.
Essa é uma potrinha que vivia a campo. Notem que ela tá, vou fazer que ela não está bem ativa, não. Mexeu a orelha, tá respondendo, tá mexendo os lábios. Na outra visão, quando eu fiz o vídeo, o chão estava ali cavado. É uma potrinha de, no máximo, um ano e meio, que estava comendo essa alimentação. Para quem não conhece, isso aqui não é capim picado não, tá, pessoal? Isso aqui é silagem. Na época que eu fui para o Espírito Santo, eles estavam passando o Espírito Santo, o sul de Minas, o norte do Rio, estava passando uma seca muito grande. Então, qual foi a alternativa que eles conseguiram? Dar silagem para os cavalos. Foi a primeira vez que eu vi esse cavalo comer silagem. E comiam bem, porque ela é cheirosa, tem assim, aquele cheiro de cana, muito bom. Mas, em compensação, é outro caso. Essa égua, pronto, aquela primeira potra era de uma propriedade e eu tirei a foto daquele saco de silagem que estava mofado. Essa égua, o dono dessa égua, comprava silagem naquela mesma propriedade. Então, esses dois animais provavelmente tinham leucoencefalomalácia. Aquela potrinha estava ativa naquele dia. No outro dia, ela amanheceu morta, que o proprietário não quis gastar, não quis levar para o hospital. E essa égua aqui, nós tentamos de tudo. Fizemos a Santa Dexa várias vezes. Fizemos vitamina E, selênio, fizemos manitol, de tudo que você imaginar. E essa égua não mostrou nenhuma resposta. No terceiro dia de tratamento, o proprietário foi no hospital, a gente virava essa égua. Isso foi no dia que ela chegou, né? A gente virava essa égua 3, 4 vezes no dia, para lá, para cá. Quando ele chegou, que viu a égua dele toda ralada, cheio de escaras, ele fez, não, eu não aguento ver minha égua assim. Tá sofrendo muito. Nós fizemos a eutanásia desse animal, fizemos a coleta do material para mandar para o laboratório e o exame deu positivo, deu sugestivo, né? Não foi encontrado, mas as lesões nervosas eram bem características de leucoencefalomalácia. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que os animais também estão comendo e a gente precisa saber o que é que eles comem. Aquela potrinha, a gente só conseguiu fechar o diagnóstico ou a suspeita, porque enquanto o dono do hospital, que eu fui com ele para o atendimento, ficou conversando e ficou lá junto, colhendo informações, aí eu vi uns sacos assim, vi uma silagem aberta, eu fui curiar, fui um menino amarelo, né? Fui olhar. Quando eu vi, tirei a foto e não disse nada. Na volta pro hospital, eu comentei com ele. Aí ele conversou com o proprietário e fez, não, realmente eles estão comendo a silagem, mas o que? Você viu alguma coisa alterada? Aí ele me mostrou a foto. Quando ele foi olhar, o tratador estava dando a silagem mesmo mofada para os animais, e ele não sabia. Infelizmente, aquela potrinha morreu, essa égua morreu. Então, assim, a gente tem muita perda. Essa égua foi eutanasiada, a outra não, morreu a míngua, né, na verdade. Mas, assim, precisa ter cuidado, dar as orientações, né, para esses tutores, tratadores. Esse outro cavalo foi, assim, um dos casos, eu nunca tinha visto uma icterícia num equino tão grande como é nesse cavalo. Ele é um cavalo de uma raça europeia, um fiord norueguês, se eu não me engano. E no Espírito Santo tem um castelo de um príncipe. Ele trouxe os animais e montou uma Noruega capixaba, vamos dizer assim. Tem um hotel, faz passeio nesses animais, eles são super dóceis. E esses animais têm uma intoxicação crônica por uma planta, que eu não lembro o nome agora, esqueci, fugiu a memória. E, se eu não me engano, acho que é por crotalária, se eu não me engano, mas não lembro bem. E esses animais, de vez em quando, eles recebiam eles no hospital. Esse veio com cólica, assim, estava deitando, estava com um sinal clínico de cólica. Veio para o nosso atendimento, nós atendemos, decidimos colocar ele na mesa cirúrgica. Realmente ele tinha uma compactação, né,
mas já era decorrente dessa icterícia, então ele já tinha, eu não tirei, não mostrei, não trouxe aqui as fotos do fígado desse animal, mas assim, ele foi eutanasiado na mesa, porque ele não tinha condições de sair vivo dessa mesa, no grau de icterícia, ele estava tomado de icterícia, e na hora da necrópsia, lá na mesa mesmo, nós tiramos um lobo do fígado dele, e era um lobo rígido, fibrosado, não tinha mais, esse fígado não tinha mais funcionalidade, né? Vamos dizer assim, porque ele não estava conseguindo mais metabolizar nada. Essa outra égua, essa é uma égua, eu sei do caso da égua, do animal, tá, pessoal? Porque assim, pelas alças não dá para distinguir, não. É uma égua doadora de embrião que estava parida, no caso, recém-parida, 7, 8 dias. E o proprietário ficou segurando a égua pós-parto, 2, 3 dias, desenvolveu uma cólica. E ele, na ganância de coletar embrião, esperou o máximo que pôde. Quando ele conseguiu coletar um embrião da égua, mandou para o hospital. Quando a gente anestesia, que abre essa égua, olha a situação. Aí a veterinária desse área sempre ia junto. Aí ela olhou assim para o cirurgião e fez: não pode eutanasiar. A gente em choque. Como? Por quê? Não dá para tirar o segmento, dá para fazer isso. Não, que é uma égua já de uma certa idade, uma égua que já ia para a aposentadoria. Aí ficamos naquela briga. A égua não foi eutanasiada na mesa. Fizemos a cirurgia, tiramos o segmento necrosado, colocamos, reposicionamos, lavamos o colo e no dia seguinte essa égua amanheceu morta na baia. Mas assim, o que mais é recompensante é que essa potrinha veio ao pé, junto com a mãe. A mãe morreu, mas assim, como já tinha uns 7, 10 dias, essa foto já foi no dia antes da alta, ela estava bem ativa, conseguia mamar na mamadeira. A gente fez um mutirão para conseguir amamentar essa potrinha 2 horas, a cada 2 horas. Então, assim, serviu de ensinamento. Nós perdemos a mãe, mas não deixamos de tentar porque o proprietário não queria pagar pela cirurgia, ou porque a veterinária do Aras disse que era uma égua que ia para a aposentadoria. Isso foi, vamos dizer assim, um estímulo, uma tentativa da gente conseguir reverter, mas infelizmente não conseguimos. Mas a Potinha ficou bem, depois foi para casa e na mamadeira, ainda sendo alimentada, mas é complicado essa questão, essa rotina de hospital privado, onde a gente fica dependente do proprietário do animal ou da decisão do veterinário do Aras para poder prosseguir nos tratamentos. Essa é uma outra égua, certo? Que, como vocês conseguem ver nessa foto superior aqui direita, ela tinha uma ruptura de reto. O veterinário do Aras, na palpação, a égua se incomodou na hora da palpação, ele lacerou o reto da égua. Ficou 3 dias tratando a égua no Aras. Todo dia ele palpava 2, 3 vezes para ver se a ruptura ainda estava lá. Minha gente, como é que isso acontece? Você rompeu, isso pode acontecer, não tem como, não vou dizer a vocês que isso não vai acontecer, não pode acontecer. Pode, é uma fatalidade, mas pode acontecer. Mas você segurar um animal com uma ruptura de colo e todo dia você palpar esse animal para ver se a ruptura ainda está lá, lógico que vai estar. Quando decidiu levar ela para o hospital e nós decidimos colocar ela na mesa, aí já estava, as fotos falam mais, né? Uma peritonite bem difusa, já muita formação de fibrina, bolo fecal dentro da cavidade. Essa égua a gente precisou eutanasiar na mesa, porque não tinha condições, não tinha como reverter esse quadro, né? Assim, foi muito triste, mas alguns momentos nós não conseguimos reverter, infelizmente mesmo. Esse caso dessa égua eu acho o mais interessante, é porque, assim,
O proprietário dessa égua tordilha é uma éguinha manga larga. Vou passar o vídeo aqui para vocês verem. Essa. Eu não quero isso. Estou apanhando aqui no computador. Essa égua, como vocês podem ver, ela tem essa lesão de casco. Então, assim, deixa eu pular. Olhem como essa égua, a diferença entre esses dois cascos. A égua super achinelada, com essa fístula que 3 veterinários já tinham tentado tratar, iam, infiltravam isso, infiltravam aquilo, disseram para o proprietário, bora eutanasiar, porque essa égua não tem mais jeito. Quando nós recebemos essa égua, é que eu perdia um filho. No dia que ela chegava, toda essa região da coroa, onde está essa fístula aqui, ela pisava, ela dava um jato, vocês conseguem ver aqui, ó, coágulos de sangue. Toda vez que ela pisava, dava um jato de coágulo de sangue por onde ela andava. Nós começamos uma terapia intensiva nessa égua. Esse é o raio-x dessa paciente. Olhem o grau de fratura, de osteomielite. Eu não sei como essa égua não perdeu esse casco. Não sei como esse casco não saiu, não caiu. Essa égua é uma guerreira. Nós começamos a fazer pedilúvio diário, 2 vezes no dia, tentando fazer uma correção nesse casco. Entramos com antibiótico sistêmico, entramos com perfusão regional a cada 48 horas. Então, assim, fizemos o possível e o impossível para tentar melhorar essa égua. Olhem, notem como esse casco aqui dessa foto já está bem melhor. Essa égua já teve já pisava melhor, já tinha uma qualidade de vida melhor. Mas, assim, as lesões tendinhas e ligamentares, a gente não pode deixar de tomar nota, né? Então, era uma égua onde o proprietário queria ainda coletar embrião, mas nós não sabemos se ela ia continuar, né? Então, assim, se ela ia ciclar, se ela ia dar esse embrião. Mas a nossa parte foi feita. Cuidar, tentar melhorar a qualidade de vida desse animal. Certo? Eu encerro por aqui. Quem quiser pode me falar no WhatsApp, mandar um direct, mandar um e-mail. Eu fico aberto a perguntas, alguns comentários, trocas de ideias. Fiquem à vontade. Lucas, tem uma dúvida aqui do Tiago Santos. O que você acha da utilização de soro aquecido em reanimações de equinos adultos ou potros, com o intuito de diminuir os efeitos da hipotermia causada pela parada cardiorrespiratória no trans-RCP? E pergunta se você já utilizou esse procedimento em grandes animais ou já acompanhou algum caso. Olha, vamos responder de trás para frente. Eu nunca usei, assim, porque a gente tem que... Na hora, a gente conversando na palestra, é tudo muito mais fácil, tudo mais bonito. Mas, assim, vamos pensar num cavalo adulto, onde a gente precisava ter soro aquecido uns 30 litros. Então, assim, não tinha uma viabilidade prática nisso, né? Mas, do ponto de vista clínico, do ponto de vista para o animal, era muito bom, seria muito bom. Não quer dizer que eu desaconselhe, mas assim, se você tiver como fazer, perfeito. A gente consegue fazer isso muito mais fácil com pequenos animais, porque existe uma bolsinha aquecedora do soro, você deixa ali e regula a temperatura. No equino é mais difícil. Quando é que a gente fazia isso? Quando eu estava no centro cirúrgico, num trans cirúrgico de cólica, ao invés do cavalo tomar o soro quente, assim, o soro morno, né? A gente lavava as alças com esse soro morno, ou quando preparava a solução para deixar dentro da cavidade, esse soro era morno, já para diminuir essa perda, já para diminuir essa hipotermia, para não ter tanta perda de calor. Mas, assim, na prática, não, a gente não consegue muito fazer isso, não, sabe? Porque
Se for no micro-ondas para aquecer o soro, tem que sempre estar indo lá aquecer. Se for naquele ebulidor que você coloca dentro da água, liga na tomada, se deixar muito tempo, o soro aquece demais, então tem que ter 2, 3 pessoas sempre monitorando. O animal precisa muito da nossa atenção, mas se conseguir fazer, eu aconselho. Muito bom, muito boa a pergunta também, assim. Tem outra dúvida aqui do Daniel. Ele está Tá. perguntando qual a patologia que acometeu os animais que eram tratados com silagem, que eram alimentados com silagem. A primeira potrinha do vídeo a gente não fez nenhum exame, porque o proprietário não quis, mas provavelmente era leucoencefalomalácia, que é por decorrência da toxina de um fungo que tem no milho, e a segunda égua nós conseguimos fechar esse diagnóstico. Não detectamos a toxina, na verdade, né? Porque como nós mandamos o cérebro para análise, as lesões eram compatíveis com isso, com o leucoencefalomalácia. Certo, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar no chat ou pode falar por aqui mesmo. E se vocês quiserem também os artigos que ele mencionou, vocês podem pedir. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Iana, Pode falar. então, não é dúvida, mas eu queria parabenizar esse meu colega, que eu tenho um grande apreço por ele, tá certo? Queria dar os parabéns pela apresentação, e que eu sou teu fã, você sabe, né, Lucas, que eu sou teu fã? Cara, eu fico muito emocionado em ouvir isso, assim, obrigado pelo reconhecimento. Você sabe que a gente tem um contato de pouco tempo, mas a recíproca é verdadeira, né? Você é um cara que, nas nossas conversas, consegui me identificar com a sua verdade, e assim, eu só tenho a agradecer pela amizade, tá? Tá, Adriano? Você é um cara show. E, poxa, persista na sua área, na sua especialidade, como a gente já conversou, você sabe que vai sofrer muito, mas quando for reconhecido, você só tem... Aí você vai colher os frutos, né? E Muito obrigado, meu amigo, muito e obrigado. quando precisar de um segurança para dirigir a sua Amarok, pode chamar que eu estou à disposição. Que Deus te ouça, que Deus te ouça. Parabéns, cara. Um abraço. Um abraço. Bom, já que não tem nenhuma outra dúvida, nós do Grupo EC do Projeto Pro Carroceiros gostaríamos de agradecer a sua apresentação e sabe que estamos sempre à disposição. E Muito assim, antes de finalizar, queria agradecer, né, a todos que se disponibilizaram numa segunda-feira, em plena pandemia, para estar assistindo. Uns adquirindo conhecimento, o outro gerando dúvidas, mesmo que assim que não exteriorizem aqui, mas podem. Quem me conhece sabe que eu dou a maior atenção. Posso até esquecer de mandar um artigo, um livro ou outro de vez em quando, mas eu tento dar atenção e tentar tirar o máximo de dúvidas, né? E eu queria realmente, de coração, agradecer pela oportunidade, certo? Se pintar algum tema, alguma coisa, a gente pode estar retornando nas segundas e piatras sem problema, tá bom? certo, muito obrigada. A gente chama assim, viu? Tá certo, tá joia. Obrigada a todos pela participação e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Já pode sair? Pode sair sim, Lucas. Obrigada, tá bom? Boa noite. Buenas.